Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma entrevista no meu canal Prazer Carnal. Eu ainda uso o meu, mas essa palavra ficou datada porque agora ele se tornou nosso canal, porque hoje essa entrevista quádrupla é uma novidade e anuncia uma transformação no canal. Teremos 4 novos colunistas, 4 novas colunas, cada coluna em uma área de conhecimento com plena liberdade de pensamento, cada um com uma formação, cada pessoa aqui convidada foi convidada pela excelência na sua área e vão dialogar com os mais de 600 mil seguidores e o nosso canal ficará imensamente mais rico. Toda semana, então, haverá um vídeo sobre aquilo que eles desejam falar e você vai acompanhar e para isso, por favor, inscreva-se no canal, isso é fundamental para a existência do canal. Ative o sininho das notificações, porque agora ele vai tocar mais vezes e você vai ver que há um projeto de formação aqui em diversas áreas. Bem, antes de começar, vou pedir ao Igor, que está sempre nos bastidores, o grande Igor Gandra. Hoje o Nelson Garrone também é entrevistado, então não sei bem quem vai acionar isso, mas, por favor, Igor ou Nelson, rodem a nossa vinheta. Eu vou agora mostrar os nossos 4 colunistas. Olá, Flávia, Valderez, Diogo e Nelson. Bem-vindos e bem-vindas. Cada coluna vai levar o nome da colunista ou do colunista, e eu vou pedir agora para eles se apresentarem. Agora nós estamos aqui em comunidade, é um kibutz, é uma cooperativa, nós temos agora bastante gente, então vamos administrar isso. Começo com a Flávia, por favor, Flávia, para você se apresentar brevemente para o nosso público. Por favor, Flávia. Olá, prazer, meu nome é Flávia Vieira. Resumidamente, eu sou professora, jornalista, roteirista, sou filha do seu Mário, da dona Luísa, irmã da Fernanda, e agora colunista do canal do professor Leandro. Uma honra estar aqui. Agora também canal da Flávia, né? Por favor, professora Valderez Carneiro, que eu conheço há 3 décadas. Nós começamos a ter contato quando eu tinha 5 anos e ela 10, por isso que a gente se conhece há bastante tempo. Professora Valderez, ontem, quarta-feira, foi dia do tradutor, parabéns, tradutora renomada. Por favor, pode se apresentar para o nosso público. Olá, boa noite, como o Leandro disse, meu nome é Valderez Carneiro da Silva, é um prazer participar do canal Prazer Carnal. É uma alegria realmente. O Leandro disse que nós fomos tradutores, né? Na verdade, todos que estão aqui, de alguma forma, de algum jeito, somos tradutores. Leandro como historiador, não é mesmo? Nossos colegas, né, na área de cinema, teatro, jornalismo e na área de português tão importante, também são tradutores, né? Então, a eles também os parabéns. É uma alegria participar com vocês desse momento tão importante. Muito obrigado, Vel. E também o Diogo, que eu já tive debate com ele no canal, já tivemos uma conversa no meu escritório. O Diogo que eu conheço há mais tempo e tem seus próprios canais. Diogo, por favor, pode se apresentar. Eu sou Diogo Arraes, professor de língua portuguesa. Eu sou o idealizador, o fundador do canal Mesma Língua. Já sou colunista no nosso país há quase 8 anos, completo 8 anos dessa jornada de pesquisas semanais, né? Acabam sendo artigos com muita concisão, e a concisão nos exige muito, principalmente quando o tema envolve a língua, né? Que é o tema das minhas colunas já, então há quase uma década nesse trabalho. E gosto muito de relacionar a nossa língua à parte prática. Então, a questão da comunicação vem comigo já há 3 anos, né? E dessa parte, então, da norma à comunicação de uma maneira mais recente. Estou aqui no canal justamente com essa pretensão de levar às pessoas o sinônimo de que polidez, postura e conhecimento sobre palavra é a ponte de realização de grandes sonhos, de grandes projetos. Muito obrigado, Diogo. E por fim, o nosso também anfitrião, porque é quem organiza grande parte do canal, Nelson Garrone, que já me entrevistou, inclusive,
na semana passada. Nelson me entrevistou e é conhecido também na área de jornalismo. Nelson, sua vez, por favor. Leandro, é um prazer. Como você falou, eu já trabalho aqui nos bastidores e agora botei esse desafio de ter uma coluna. Não vou conseguir falar tão bonito quanto o Diogo, mas eu só vim aqui para dar boas-vindas. Jornalistas com quase 15 anos de experiência em TV e agora quase 3 de experiência na internet. E agora estou com o professor Leandro Carnal. Obrigado, Leandro. Obrigado, então, a vocês 4. Vocês vão começar a descobrir por que nós os convidamos. Não é apenas porque eles são muito bons, mas também são carismáticos, são fluentes, têm estilos diferentes, cada um corre em uma raia distinta. E eu começo agora também perguntando à Flávia, que aqui nos informaram que você é uma sobrevivente da sala de aula, que você também sobreviveu a uma redação de jornalismo, agora é roteirista. Com toda essa experiência, o que a gente pode esperar da sua coluna, Flávia, por favor? Eu acredito que foi mais fácil sobreviver à sala de aula do que à redação de jornalismo, tenho certeza. Mas eu acho que, ao longo da vida, as experiências profissionais que eu fui tendo me trouxeram para esse momento de me tornar roteirista, e para essa carreira de roteirista, eu trago tudo que eu já vivi, tanto na sala de aula, quanto também as histórias que eu trabalhei, apurei, ao longo dos anos na redação. Então, tudo isso foi agregando, né? O roteirista é uma profissão que, quanto mais velho, quanto mais repertório você tem, mais valorizado você fica nessa área. E as pessoas não vão olhar para você, porque eu acredito que em todas as profissões, muitas vezes é assim, mas no caso do roteiro, as pessoas não vão olhar para você de forma depreciativa porque você não é jovem. Né? Em muitas profissões, a experiência é jogada fora. No caso do roteiro, não. Então, eu acho que ali na sala de aula, eu aprendi que todo mundo precisava compreender o que eu estava falando. Como professora, quando eu comecei a dar aula com 17 anos, dava aula particular, logo que eu entrei ali na Faculdade de Letras, depois eu fui para a sala de aula e você falar, né? O Diogo talvez vai me dar razão. Você conseguir falar com uma adolescente de 12, 13 anos que a análise sintática nada mais é do que uma regra, uma maneira da gente normatizar e sistematizar a língua materna dele, que ele já sabe, dele conhecer de uma forma formal algo que ele já conhece, porque ele está estudando a língua materna dele, é um presente enorme, né? Então, quando você está ali... Eu era professora numa época que as aulas eram analógicas. Você está ali diante de 40 carinhas e você termina de falar e ninguém entendeu o que você disse. Então, eu já cheguei ali no jornalismo com essa preocupação de que eu deveria ser compreendida. Sendo que a diferença é que na escola eu sabia exatamente qual era o público para quem eu estava falando. A priori, pelo menos teoricamente, se eu estava numa turma de 7º, 8º ano, eu sabia qual era o repertório daqueles alunos, teoricamente. Infelizmente, eu dava aula na rede pública, nem sempre era assim. Mas na televisão, não. Eu precisava ser compreendida e eu não sabia, muitas vezes, quem era o meu interlocutor. Então, eu acho que aí eu somo essa experiência de ter que me comunicar, de ter que apurar notícias, de ter que preparar reportagens, de produzir reportagens para um leque de pessoas enorme. E agora, a gente aqui na internet, isso fica ainda maior, porque a gente está aqui falando em português e pessoas em qualquer lugar do mundo que compreendam o português vão poder assistir a gente. E quando eu vou estudar roteiro, eu vou adquirir ferramentas para contar histórias de uma nova maneira. Então, o meu olhar em relação às histórias ficcionais ou documentais que eu assisto, ele se soma a essas ferramentas que eu adquiri no estudo. Então, o que eu vou compartilhar com as pessoas é esse olhar com essas ferramentas do audiovisual, com as técnicas de escrita de roteiro, também com o repertório que eu adquiri na Faculdade de Letras em Literatura, que é fundamental, que eu considero assim a maior riqueza, porque quando a gente pensa nas histórias, a gente não está falando de uma coisa, a gente está falando de algo que surgiu provavelmente concomitantemente ao homem, né, à humanidade. Então, quando a gente tem humanidade, a gente já tem pessoas contando histórias.
Então, para mim, o que eu vou tentar trazer na minha coluna é esse olhar de alguém que estudou audiovisual e vai falar das histórias a partir dessa perspectiva, né? De que maneira essas ferramentas vão conectar. E o jornalismo vai me ajudar a ter aquele feeling para ver, assim, do que as pessoas estão falando, para onde elas estão olhando, o que é a notícia. O Garrone faz isso muito bem, ele conecta muito bem essa questão do factual com uma série, com um filme que ele assiste. Então, eu vou tentar juntar isso tudo aí. Muito obrigado, Flávio. Você lembrou que nós temos uma comunidade lusófona, uma comunidade de língua portuguesa, então é provável que alguém possa nos acessar no Timor-Leste, em Macau, possa nos acessar em Goa, em Moçambique, em Angola, na grande Angola, tantas relações com o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, e há notícias que até em Brasília há pessoas que estão estudando português e que talvez acessem o canal, que é um processo que se iniciou em Brasília há alguns anos de domínio da língua. E eu queria passar a pergunta agora para Valderez. Valderez, apesar de ser uma boa e muito reconhecida falante de francês, italiano e espanhol, a Valderez, na verdade, se dedica à língua inglesa há muitos anos. Fui colega dela em uma grande faculdade de tradução, a Unibero. Fizemos agora há pouco uma live lembrando cenas e alunos de há 30 anos e outros mais recentes. Valderez, você ama Shakespeare, divide um livro comigo que eu aprendi com Hamlet. Você adora a produção shakespeariana, adora Cervantes também, adora literatura, adora a língua portuguesa, revisa meus textos quase todos. Valderez, o que nós vamos esperar da sua coluna, dos seus vídeos no nosso canal aqui? Bom, eu espero, né, que consigamos cumprir a contento. Como professora, observadora, né, o meu tema será cultura, literatura, e muitas vezes as pessoas se perguntam, bom, cultura tudo bem, mas literatura, eu não consigo, como você mesmo sabe, né, Leandro, não consigo imaginar uma pessoa que esteja nos meios de comunicação e que não tenha algum conhecimento de literatura, porque para mim a literatura é a expressão de um povo, não é a expressão, o gênero literário, então é quase um retrato, né, de um povo. E a cultura também, é claro, são as tradições, as crenças, os costumes, os hábitos, e tudo isso está englobado. Então, o que esperar? Né? Nós poderíamos falar, o Igor me disse também sobre clássicos, né? Que clássicos são esses, mas, como os colegas disseram, nós tentaremos sempre trazer esses conhecimentos relativos à cultura, relativos à literatura, mas de uma forma que seja agradável também. Senão, estaríamos na academia, né, dando aulas, e isso aqui é um canal de comunicação, Prazer canal de comunicação, de tornar, então, os assuntos agradáveis, os assuntos instigantes, e que possam levar a reflexões. Então, esperar. Bom, de repente poderemos falar sobre uma peça de William Shakespeare, ou poderemos falar de uma personagem da literatura inglesa, ou também da nossa literatura, ou fazermos, então, o quê? Uma junção, falando de uma personagem da literatura inglesa e procurando chamar a atenção também para alguém da literatura portuguesa. Isso será algo interessante, falar sobre alguma frase que seja curiosa e que seja instigante. Afinal de contas, nós somos produtos de uma época, não é verdade? Se nós apaixonamos por um tipo de humanidade, então eu acho que é nossa função, né, como comunicadores, como pessoas que estamos interessadas em estabelecer contato, que possamos fazer, então, essa junção literatura, cultura, clássicos, de uma maneira palatável, de uma maneira agradável e de uma maneira que possa deixar o que um rastro, né? Porque o que fica na cultura, o que é a cultura, tudo que sobra do que você leu, dos livros que você leu, do que impressionou, do que você viu, etc, etc. Então, eu acho que a esperança, né, que possamos fazer, levar a cabo, né, esse intento de uma forma bem agradável e que seja realmente um prazer. É isso. Muito bom, e lembrando que o Valderez também, como eu, nutre um profundo afeto pela música. O Valderez escuta muita música, conhece muita música. Isso também é um tema bom
para crônicas, né, relações da literatura. Afinal, nós temos clássicos da literatura, como a Sonata Kreutzer, por exemplo, Tolstói, que faz uma referência direta à música, né? Bem, Diogo, você já tem um canal aqui no YouTube, o Mesma Língua, onde você dá dicas de comunicação, fala dos erros mais comuns da língua portuguesa. Você é quase a reencarnação do Napoleão Mendes de Almeida, com as questões vernáculas. Para quem não sabe, Napoleão tinha uma gramática histórica muito importante, que a nossa geração estudou muito. Ele vai pegar ali, olha, o Napoleão deve ser o livro de cabeceira dele. Está aqui, eu tenho um bom acervo aqui dos amigos, pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver ao longo, e tenho, né, até hoje, pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conviver. Um querido amigo que fez o prefácio da minha obra, aliás, um grande abraço ao professor Sérgio Nogueira Duarte da Silva. Enfim, você fez uma ótima lembrança aí, Léo. Porque no Estadão ele escrevia questões vernáculas, né, que depois viraram livros e assim por diante. Bem, o que você gostaria, eu ainda vou usar o futuro do pretérito, porque não há ainda gravações, mas o que você gostaria de fazer de diferente aqui no Prazer Carnal? Bom, falando sobre o futuro do pretérito, eu sou esse fã incondicional do verbo, né? Da palavra exposta. Sou um grande fã da crônica e aprendi desde muito garoto assim a ter esse contato com a comunicação. Sempre me fascinou muito a imprensa em qualquer tipo de forma. Mas, mais ainda, tudo que acho extremamente bonita essa colocação da Flávia sobre a questão da didática, né? Aprender a ser didático diante de temas que parecem um tanto quanto confusos. Eu me recordo, por exemplo, de quantas vezes eu falei sobre vírgula, e a nossa tentativa, a nossa grande busca é ter a atração do leitor para algo cotidiano e solucionar esse tipo de equação gramatical de uma maneira didática, simples, né? De uma maneira bastante prática. Quando se fala, por exemplo, no Brasil sobre análise sintática, obviamente muita gente relaciona o conhecimento da análise sintática à mera nomenclatura, e é muito mais do que isso, né? Porque uma pessoa ordenada, organizada, terá sempre um discurso que tem mais alcance, um discurso mais agradável. Então, aqui no Prazer Carnal, né, no canal, cada um com a sua coluna, nós estaremos dispostos sempre a traduzir, a exemplificar e a nos comunicar de uma maneira, digamos, simples, porém bastante transformadora, que é o grande pilar da educação. Todo educador se completa, todo educador encontra muito mais sentido no viver a partir do momento em que algo que era há alguns instantes tido como confuso, complicado, complexo, isso passa a fazer parte do cotidiano dele de uma maneira muito simples. Então, desde casos envolvendo a hifenização, pontuação, paragrafação, escrita e, por que não, situações poéticas comuns, é o meu grande desafio. Sempre com um toque autoral, que é exatamente o que se rima com este nosso espaço comunicativo, né? O Prazer Carnal. A gente vai talvez até descobrir como achar o travessão no teclado do computador. Um dos dramas mais épicos para a escrita de textos, pela volta do travessão aos textos. Uma campanha internacional lançada aqui. Bem, Nelson, você tem em comum com a Flávia a formação em relações internacionais, você fez jornalismo, relações internacionais, aliás, pouca gente sabe, mas eu dei aula durante uma década para relações internacionais, usava o livro do Kissinger, usava também de Rosselli e outros, e a sua coluna pode envolver jornalismo, fatos, os fatos quentes do jornalismo, reflexões sobre a comunidade internacional, e se o Diogo vai nos resolver onde achar o travessão, talvez você nos indique, afinal nós temos 193, 195 ou 206 países no mundo atual, que é uma questão muito também... E a resposta depende, né? A resposta depende. Exatamente. Jesuítas, advogados e jornalistas sempre respondem depende. Característica. Mas a sua coluna, Nelson, vai por qual caminho? Eu tô com uma dificuldade dupla aqui, porque eu sou o último a falar, então, assim, a minha inspiração já foi embora e eu tô operando aqui as carrapetas. Então, eu já vou fazer essas duas ressalvas aqui. Leandro, eu vou falar de jornalismo e eu vou falar de uma coisa que eu queria ter ouvido
quando eu estava no ensino médio. A gente não aprende nada sobre imprensa, né? Assim como a gente não tem aula básica de política, aula básica de economia. E eu não estou falando só de interpretação de texto, mas tem que entender contexto, os interesses por trás da notícia, para blindar as pessoas de fake news, e esse é o mundo que a gente vive. E na rede social você vê um texto, quer dizer, eu não, mas tem gente que vê lá e de cara já acredita. E se o texto vai na mesma linha do que você pensa, aí você acredita. Se tem uma imagem associada, aí você acredita, não tem jeito mesmo. Assim, a imprensa merece críticas, óbvio, e eu vou tratar dessas críticas, mas tem que ter um lastro, uma base, e existem algumas técnicas para você perceber, por exemplo, o que é uma fake news. Eu trouxe aqui um livro, Leandro, que é um livro bem fininho, que foi no meu primeiro ano de faculdade que eu li, se chama Sobre a Televisão, do sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, e é em cima de uma palestra dele. E aqui, isso me inspirou a dar um gancho para essa coluna, porque aqui ele traz umas técnicas, umas estratégias para você captar algumas coisas que você vê na imprensa, que são muito comuns, assim, para, digamos, a imprensa tratar um assunto de maneira pouco objetiva. São estratégias complexas, e as críticas que eu vejo à imprensa hoje em dia são muito simples, né? Falar imprensa mente. Não é bem assim, é um pouco mais complexo que isso. Eu vou tentar não ser simplista, então pretendo falar de imprensa, de mídia, de jornalismo, nesse caminho, e claro, sempre combatendo fake news, e o nome da coluna é Prazer Garrone, carnal. Olha, você já está com o meu sobrenome, né? Prazer Garrone. Não, aí tem ponto. Não, Prazer Garrone, vírgula. Aí eu já perdi as vírgulas. Vou pedir pro Diogo. Porque vírgula, Garrone e o vocativo. Tem outra vírgula? Eu não sei. Ó Garrone, que prazer. Vamos pro vocativo. Essa sua geração que não fez latim é uma falta que faz saber ablativo. Eu vou aproveitar então a presença dos nossos 4 maravilhosos novos colunistas e pedir então para cada um na sua área, né? Flávia, que séries entre brasileiras e estrangeiras você acha que todo mundo tem que ver hoje? Meu Deus, todo mundo! Todo mundo. Eu acho que é difícil responder essa pergunta porque a gente tem uma diversidade muito grande de conteúdos e de interesses. Então, eu vou dar algumas sugestões em diferentes áreas de interesses para poder contemplar o maior número possível de pessoas. Se a gente parar para pensar no nosso grande tema do momento, a Covid-19, eu penso que eu ouvi falar, há indícios assim, né? Então, a produção está falando, está dizendo que a série Grey's Anatomy, e acostumem-se a me ouvir falar de Grey's Anatomy, porque eu adoro, sou fã de carteirinha da Shonda Rhimes. Na próxima temporada, na 17ª temporada, ela vai tratar da questão da Covid-19, do coronavírus. E aqui no Brasil, a série Sob Pressão, que já está sendo anunciada pela TV Globo, parece que estreia já na semana que vem. Então, eu estou muito curiosa para ver de que maneira a televisão brasileira, que numa série que fala de questões médicas, de bastidores de hospitais, vai tratar a questão da Covid-19. E para não ficar só nesse tema, a gente teve o Emmy, e aí as séries que saíram vitoriosas foram a Schitt's Creek, Succession e Watchmen. Então, são séries que eu acho que merecem que as pessoas fiquem de olho nelas, porque são séries que estão aí na crista da onda e que foram recentemente premiadas. E para falar de uma sugestão de coisas que eu gosto, porque assim, eu não sou aquela pessoa que assiste tudo que está na moda naquele momento. Eu escolho as séries muito a partir dos meus interesses pessoais. E então eu vou sugerir aqui 2 séries que são minhas queridinhas nesse momento. Que são This Is Us, que é uma série que me faz chorar, assim, tremendamente. Eu fico assim, eu considero aqueles roteiristas maestros das emoções, assim. Você está ali acompanhando o texto e eles falam assim, agora você vai chorar. E a gente chora desesperadamente. E Greenleaf, que a Netflix lançou a última temporada recentemente e está impecável. Acho que todo mundo tem que assistir. E para não dizer que eu só fiquei nas dicas da Netflix,
A Amazon Prime está com uma série que é um sucesso, que é a série The Boys, que é uma série que trata desse universo dos super-heróis por uma perspectiva diferente. Então, eu considero que é uma série para quem gosta das HQs, do universo dos super-heróis, mas também para quem não gosta muito, porque ela tem uma crítica social assim bem relevante. São essas as minhas sugestões. Ótimo, ótimo. Bem, Vel, Ítalo Calvino, Harold Bloom, todos escreveram sobre por que ler os clássicos, defenderam a questão dos clássicos. Você é uma voraz leitora dos clássicos que naturalmente assustam pessoas acostumadas a menos em quantidade e a menos em informação. Então, para alguém que não é muito fluente na linguagem dos clássicos, geralmente livros maiores que exigem certa erudição, aqueles livros que param em pé sozinho ou fortalecem o tríceps na leitura, se você estiver com o livro físico, por onde começar, Vel? Se você tivesse que dizer para alguém que tem formação, que é fluente na sua língua nativa, mas por onde começar a leitura dos clássicos? Olha, por onde começar? Bom, aí depende também da preferência, né, de cada um. Como eu e você somos tão, assim, alucinados, né, apaixonados pelo William Shakespeare, eu diria, né, que saber um pouco das obras de Shakespeare é saber um pouco do mundo, né, saber do teatro do mundo. Então, eu diria que poderíamos falar alguma coisa de Shakespeare e talvez, para quem não pegar uma peça que pudesse exigir, por exemplo, muito conhecimento, vivência, uma maturidade enorme, como Rei Lear, né? Rei Lear, mas, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Abordarmos Romeu e Julieta, como a história desses dois apaixonados trouxe tantas lembranças para tantos amantes ao longo da vida. E já que falamos amantes também, falamos em Shakespeare, mas podemos também falar, né, do grande, né, da literatura maravilhosa, da Divina Comédia, de Dante, e pensarmos um casal de apaixonados, né? Paulo, La Testa, e a Francesca da Rimini, não? Que esse caso amoroso que o marido descobre que eles são amantes, e eles são mortos, né? E vão parar no inferno. E Dante os coloca no segundo círculo do inferno, né? O círculo dos que praticaram luxúria. Então, é muito interessante estabelecer esse parâmetro, ou melhor, né, fazer esse gancho, porque Romeu e Julieta, um amor mais assim, um amor adolescente, um amor já de um casal, né, vivido, um casal apaixonado, e um casal, né, ela se tornou adúltera. Então, isso é muito interessante estabelecer esse paralelo, né, duas coisas diferentes, mas duas coisas que falam também de um grande amor. E como você falou também sobre arte, né, sobre, por exemplo, pintura, estabelecer um paralelo, né? Mostrar, por exemplo, uma pintura para a Rafaelita, desse casal extraordinário, Francesca e Paulo, né? Seria interessante, porque aí você consegue unir, né, várias artes, fazemos quase uma tradução intralingual, né? Falando de uma obra literária, falando de uma expressão pitórica e também, quem sabe, falarmos de uma peça musical, não é isso? Então, eu diria que podemos começar com qualquer grande clássico, mas tornar esse clássico interessante. E também, como você disse, amo, né, Cervantes, né, amo esse maravilhoso Cervantes que inaugurou o romance moderno, então também poderíamos falar em Cervantes e lembrar a nossa querida colega Flávia, que fala em cinema, também estabelecer paralelos, por exemplo, entre Don Quixote de la Mancha e El Hombre de la Mancha, né, que foi um musical que foi levado para o cinema. Então, fazer com que as pessoas se interessem vendo expressões diferentes de arte, né, de conhecimento. Isso também seria interessante, seria oportuno. Né? Eu acho que é por aí, Leandro. Nossa, que eu já imaginei aqui um verdadeiro programa, mostrar que eu estou sempre pensando como professor, mostra para os alunos a porta do inferno de Rodin, né? Para ele analisar as figuras que Rodin esculpiu, tem algumas cópias, uma no Museu Rodin. Depois você põe como fundo musical Liszt, falando de Dante e seus poemas musicais. Depois o Quadre de la Croix, de Dante e Virgílio na Barca de Caronte, que está no Louvre.
e aí entra no inferno, vai ao primeiro círculo, que é o limbo, e vai ao segundo, onde estão os amantes, que é onde se pune a luxúria, né? E aí faz o aluno pensar, para Dante o pecado mais leve é a luxúria. O pior é trair um superior e um benfeitor, a chamada felonia. Então, para nós é engraçado que nós somos pós-vitorianos, pós-freudianos, o sexo cresceu muito. Para Dante, o sexo é menos do que trair um superior. E para nós, trair um superior é quase uma obrigação moral na escola e na família. Mas é interessante isso, né? Porque eu já imagino você, que é uma excelente professora, como é que você visualiza isso com os alunos? Como você mostra como uma obra clássica inspirou tanta gente, o seu Quixote e as outras coisas que a gente conhece. É uma maravilha. Aliás, o castigo, é importante dizer aos que estão seguindo o canal, o castigo de quem cometeu a luxúria é vento, viu? Vento para lá e para cá. E por fim, o que você vai aprender lendo Dante, que o amante de Francesca é Paulo, e que Paolo é uma invenção brasileira que não existe na língua italiana. Você vai aprender também isso lendo Dante. Mas então, Diogo, é que eu começo a falar, começo a me entusiasmar também com os canais de vocês cada vez mais. Diogo, se eu vou botar num canto do ringue o já citado Napoleão Mendes de Almeida, em que a gramática é quase uma norma pétrea, que ele tem horror à ideia de linguística, chega a escrever um famoso prefácio recomendando que não se estude linguística, que considera as regras bastante formais, e do outro nasci eu, tantos teóricos que você conhece melhor do que eu, Marcos Banho na USP, a língua de Eulália, o preconceito linguístico e assim. Desses dois cantos do ringue, os que dizem que língua é língua e os usuários definem totalmente a norma, e aqueles que dizem, essa é a língua de Camões, decifra-me ou eu te devoro, qual é o canto do ringue que você vai se situar no seu canal? Eu gosto muito da expressão sensatez. Eu sempre digo que o comunicador sensato e quem consegue perceber a língua em um caminho de sensatez entenderá tanto o benefício da norma quanto o benefício de um olhar linguístico amplo a uma situação, por exemplo, sobre intencionalidade ou análise do discurso. Eu gosto muito de uma obra, quiçá a obra gramatical mais marcante da professora Amini, na qual há exatamente isso. O próprio professor Azeredo, que tem um estudo fantástico sobre os recursos de linguagem. Então, vivemos, eu creio que no começo dos anos 2000, vivemos uma luta, digamos, mais rígida contra a norma, contra a regra, contra a gramática normativa, e neste momento, em 2020, entendemos que escrever um texto com clareza, entendemos que gravar um vídeo ou participar da famosa live, né, na qual aqui estamos, usando bem pronomes relativos, o plural, mas sem parecer preciosista, apenas entendendo que cada campo, tanto a linguística com as suas percepções, desde Ferdinand de Saussure até de maneira mais contemporânea hoje, com excelentes estudiosos gramaticais do nosso país, não podemos esquecer dos inúmeros benefícios que o professor Evanildo Cavalcante Bechara trouxe, né, o professor Bechara, com tantos eventos bonitos e tantas percepções com seu grave peculiar, que me faz lembrar João Baldo Ribeiro, dentre tantos escritores, cronistas importantes do nosso país, que o próprio colega, o Sérgio Rodrigues, que tem tantas percepções bonitas gramaticais, ou seja, não é apenas a regra, não é apenas a linguística, mas sim entender que nós, agentes do mundo, podemos fazer da palavra algo muito mais, digamos, reflexivo, assertivo, humano, antes de tudo. Gosto muito da expressão humanismo. Do que adianta saber tantas regras, do que adianta dominar tantos recursos linguísticos se o outro lado, que é o interlocutor, não é compreendido, se o outro lado não é transformado, se o outro lado não é minimamente respeitado na sua forma como pessoa humana, e a gramática não é esse bicho de 7 cabeças em todos os pontos. Como em qualquer tipo de estudo, existem pontos que merecem, de fato, algumas considerações, como a reforma ortográfica, que ainda tem outras propostas e que pode sempre melhorar. Agora, não podemos querer da língua algo perfeito, um estudo perfeito. Hífen
é ainda motivo de muitas discussões, alguns ainda sentem saudade do trema, um sinal de ortofonia, a minha visão, muito importante, mas que de forma prática a sua extinção com esse novo acordo, né, com esse decreto, talvez seja motivo de comemoração de muitos. Então, trazer vídeos reflexivos, estudiosos que tanto contribuíram, lembrando a sua parte positiva, mas não querendo perfeição, lembrando da sensatez, acho que temos muito a ganhar com isso, né? Eu já peguei 2 reformas gramaticais na década de 70. Eu peguei a primeira, eu estava no primário, depois tornado primeiro grau e hoje ensino fundamental. E a gente perguntava ao meu pai, professor também de línguas, sobre os acentos que caíram, como acentos somente, cafezinho, a avó, a vozinha. E ele perguntava, qual acento caiu, país? Aqueles que vocês não usavam, são esses. Eu me lembro, com toda a permissão, eu me lembro de um meme que eu vi, claro, pensando na parte lúdica, uma querida colega colocou na internet o seguinte: deixe de reclamar do novo acordo ortográfico, você também não sabia outra ortografia. Mas eu passei como professor desde os 19 anos, colocando trema em consequência, acento em ideia. Eu passei 30 anos colocando trema. E consequência é uma palavra muito forte, colocando hífen em antissemitismo, em contra-reforma. E agora eu vou passar os anos finais do meu outono pedagógico retirando tremas. Nunca estou de acordo, né? Nunca estou de acordo. Mas a língua é viva, né? A língua é viva, essa é uma questão importante, né? Nelson, antigamente, para ficar bem informado, a minha geração era recomendada que se lesse 2 ou lêssemos 3 jornais por dia, uma revista, um jornal estrangeiro. Hoje o dia continua com 24 horas, tem 200 milhões de sites, tem 100 milhões de TV, rádios, jornalistas, e ainda tem o canal do Prazer Carnal com as notícias da sua coluna. Como é que eu posso ficar bem informado com essa capilarização, se prefere a metáfora biológica, ou atomização, se prefere a metáfora física, da informação? Eu acho que mais do que nunca não tem fórmula. Quando eu comecei a estagiar em TV, eu tinha uma chefe que dizia, acho que até para terrorizar, falava, tem que ler 3 jornais, tem que ler 3 jornais. Não dava tempo de ler 3 jornais, porque eu fazia 2 faculdades, não ia dar tempo de ler 3 jornais no intervalo de uma aula e outra. Eu acho importante ler o jornal, porque ele tem ali início, meio e fim, consolida um dia, o dia anterior, eu acho importante. Ler 3 não dá, ler 2 muito difícil. Então eu sugiro, você pode ter 3 jornais e faz um revezamento e lê 1 por dia ali. Você faz e depois no 4º dia volta para o primeiro. Eu acho que é uma maneira de você ter um pacote fechado de um dia. É claro que lendo o jornal, que é a notícia de ontem, você vai ter que correr para o site. E aí, se você falar uma língua estrangeira, melhor, porque aí você consegue acessar sites mundo afora, sites confiáveis, né? Não pode ter aqueles sites meio obscuros. Então seria outra dica. E tem outra coisa que eu acho importante, que nesse universo de informação quase infinita, é importante você investir em curadores, pessoas que façam essa curadoria de informações para você. Então, eu sugiro você escolher algumas pessoas no Twitter. E o Twitter, assim, eu tenho uma conta no Twitter, não participo muito, eu uso muito como consumo, né? Eu leio muito, eu escrevo pouco. E tem umas pessoas lá que eu acho que me ajudam a pensar. Então, acho que fazer essa curadoria é muito importante. E uma última dica, que eu acho que é legal, por exemplo, você foi confrontado com um assunto sobre o qual você não sabia nada, mas está interessado. Você não pode parar a sua vida e se debruçar sobre esse assunto, porque você tem outras coisas para fazer. Mas uma vez que você tem essa inquietação, vai no Twitter e segue lá alguns perfis que tenham a ver com esse assunto. Então esse assunto vai entrando na sua vida devagarzinho, e daqui a pouco você está tendo um conhecimento maior para quando você tiver tempo e aí mergulhar na literatura. Essa é a minha dica. Então, gente, vocês ouviram 4 especialistas, 4 pessoas de formações, origens, idades totalmente diferentes, o que é ótimo. Essa riqueza ela é fundamental. O contraditório é a base do Estado Democrático de Direito. Isso foi apenas um aperitivo de um imenso banquete
que você vai poder desfrutar nesse canal. A estreia na semana que vem, cada semana um colunista vai produzir um material diferente. Eu queria de novo pedir que você se inscrevesse. Faz aí, gente, faz aí, nunca te pedi nada. Faz aí, se inscreva, por favor, assina o sininho das notificações. Muito obrigado a esses 4 especialistas, essas 4 pessoas que vão enriquecer a mim e a vocês, e a você que nos acompanhou a qualquer momento, na próxima quinta-feira, aqui no canal, que é um prazer carnal, é um prazer Flávia, é um prazer Valderez, é um prazer Diogo, é um prazer Nelson, é um prazer cada vez mais plural, divertido, amplo, porque, seguindo o velho conselho romano, nós devemos ousar saber. Conhecimento é uma ousadia extraordinária que transforma a nossa vida por completo. Você nunca mais será o mesmo e sua cabeça vai ter mais informação e vai ter mais formação, que é aquilo que acontece depois que a informação foi esquecida e as grandes atitudes são mantidas. Novos paradigmas, novas informações, novas capacidades, desafios nesse mundo que a gente chama de VUCA ou VICA, se eu prefiro o como incerteza em inglês ou português, nesse mundo volátil, nesse mundo incerto, nesse mundo complexo, nesse mundo ambíguo e maravilhoso. Bem, essa é a grande vingança de todo ser individual contra qualquer opressão. Conhecer. Conhecer. E é infinito esse conhecimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aos nossos 4 colunistas, né, que já estão há tempo na estrada profissional, mas agora estreiam nesse espaço para fazer agora um prazer quíntuplo. Em breve, quem sabe, outros desafios. Muito obrigado e até a semana que vem.